Cruz e Souza publicou em 1893 Broqueis, um livro que contém 54 poemas. Os poemas inclusos na obra pautavam vários assuntos importantes e suas temáticas eram variadas. São várias as características notáveis na obra, que marcou o início do simbolismo no Brasil. O autor tinha um fascínio pela cor branca em seus poemas, bem visíveis em um trecho de um poema denominado Antífona. Alguns pesquisadores apontam esse fascínio pela cor branca por causa do racismo que sofreu. Outros pontos marcantes que devem ser notados é que os poemas são muito subjetivos, sensoriais e musicais. Uma grande dica para apreciar a obra é parar de tentar entendê-lo e começar a libertar o seu inconsciente. Cruz e Souza também traz em suas escritas o mal, porém ele tratava o mal como um ser do bem e necessário. Satanás até ganhou um poema, Cabro e Rever, com os fabulosos cornos. Na fonte real de Rei dos Reis, Vetustus, com bizarros e lúbricos contornos. Eis-lo Satã, dentre os satãs augustos, por verde e por baquicos adornos, vai corroendo de pâmpanos venustos, o deus pagão dos vinhos acres, mornos, deus triunfador dos triunfadores justos. Um grande influenciador de João foi o satanista Baudelaire. O erotismo também ganhou um destaque enorme na sua publicação. Está bem explícito no seu poema Lésbia, que fala sobre orgasmos explodindo. Cróton selvagem, trinhorão lascivo, planta mortal, carnívora, sangrenta, da tua carne baxica rebenta a vermelha explosão de um sangue vivo. Nesse lábio mordente e convulsivo, ri risadas de expressões violentas. O amor, trágico e triste, e passa, lenta, a morte. O espasmo gélido, aflictivo. Lésbica nervosa, fascinante e doente, cruel e demoníaca, serpente. Das flamejantes atrações do gozo, dos teus seios acidulos, mornos, fluem campos aromas, e os letargos, os apios de um luar tuberculoso. Para termos um entendimento melhor da sua obra, podemos dividi-los em 3 frases. A primeira fala em 3 fases. A primeira fala sobre a dor de um negro na época. Já a segunda retrata os assuntos do homem, a sua raça, religião e etc. Para finalizar, a terceira fala da liberdade de sua alma. Uma curiosidade nesta belíssima obra é que, para dar uma musicalidade a mais no livro, Cruz e Souza usou uma técnica, a aliteração, que é o uso de uma mesma consoante no começo de várias palavras, bem presentes nesse trecho. Vozes veladas, veludosas vozes,
volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vértices velozes dos ventos, vivas, vás, vulcanizadas. Oração ao Sol. Sol, rei astral, Deus dos sidérios azuis, que fazes cantar de luz os prados verdes, cantar as águas, Sol imortal, pagão, que simbolizas a vida, a fecundidade, luminoso, sangue original que alimentas o pulmão da terra, o seio virgem da natureza, lá no alto zimbório, catedralesco, de onde refuges e triunfas. Ouve esta oração que te consagro neste banco missal de excelsa religião da arte, esmaltado no marfim ebúrneo das iluminuras do pensamento. Permite-me que um instante repouse na calma das ideias, concentre cultualmente o espírito, como no recolhido silêncio das igrejas góticas, e deixe lá fora, no rumor do mundo, o trupe infernal dos homens ferozmente rugindo e bramando sobre a cerrada metralha acesa das formidandas paixões sangrentas. Concede, Sol, que os manipansos não passem grotescamente chatos e rombos, com grimaces e gestos ignóbeis, imperar sobre mim, e que nem mesmo os papas, que têm a cabeça, as veneráveis orelhas e os chavelhos de infalibilidade, para que não venham com o solene aspecto abençoador, babar sobre estas páginas os clássicos latins pulverulentos, as teóricas abstrusas, as regras fósseis, os princípios batráquios, as leis de critica magatério. E faz igualmente, sultão dos espaços, com que os argumentos duros, broncos, tortos, não sejam arremessados à larga contra o meu cérebro como incisivas pedradas fortes. Livrai-me tu, luz eterna, desses argumentos coléricos, atrabiliários, como que feitos à maneira das armas bárbaras terríveis para matar javalis e leões nas selvas africanas. Desde que eu não ouço jamais, nunca mais, a miraculosa caixa de música dos discursos formidáveis, e que eu ria simbolicamente, infinitamente, até o riso alastral derramar-se, dispensar-se, enfim, pelo universo e subir aos fluidos do ar para lá no foco enorme onde vives. Astros, arde, onde ardes. Sol dando, então mais brilho à tua chama, mais intensidade ao teu clarão. Pelo cintilar dos teus raios, pelas ondas fulvas, flavas, ó espírito de irradiação, pelos empurpuramentos das auroras, pela clorose virgem das estepes da lua, pela clara serenidade das estrelas, brancas e castas noviças geradas do teu fulgor. Faculta-se a graça real. O magnificente poder de rir. Rir e amar, perpetuamente. Rir perpetuamente amar. Ó radiante orientalista do firmamento, supremo artista grego das formas indeléveis e prefulgentes da luz, pelo exotismo asiático desses deslumbramentos, pelos majestosos cerimoniais da Basílica Celeste a que tu presides, que esta oração vá, suba e penetre os etéreos passos, esplendorosos, e lá para sempre viver, se eternize através das forças firmes, num alacre, cantante de clarim, proclamador e guerreiro. Esse poema traz uma profissão de fé. Cruz de Souza tenta destacar o sol como ele fosse um ser que teria força de deixar o autor criar seus poemas em paz. Olá, meus caros. Aqui quem vos fala é Cruz de Souza. E você está nas Histórias Póstumas de Cruz de Souza. Pra quem não sabe o que é Histórias Póstumas, eu estou morto e vou te contar a minha história, a história da minha vida.
Eu sei um pouquinho depois do que aconteceu, depois que eu morri. E vou contar também porque, né? Enfim. Bom, eu fui um grande escritor, poeta brasileiro. Eu fui o precursor do simbolismo no Brasil. Eu não gosto de me gabar, mas eu fui o mais importante. Mas vamos lá na minha vida. Eu nasci no dia 24 de novembro de 1861. Lá em Desterro. Vocês nem devem conhecer o que é Desterro. Devem conhecer mais por Florianópolis, capital do estado catarinense. Né? Eu sou filho biológico de Guilherme, que era um pedreiro, e de Carolina Eva, que era uma lavandeira. Ambos eram escravos, porém foram alforriados. Olha só que interessante. Eles foram alforriados pelos antigos donos dele, né? Que era, antes, a época era muito escravocrata. E os antigos donos deles gostavam muito, tinham um bom relacionamento e começaram a me criar. Então eu fui criado mesmo, fui ensinado mesmo pelos antigos donos de meus pais. O seu Guilherme e a dona Clarita. Marechal Guilherme, ele foi coronel, ele foi muito, muito importante na época. Eu não gosto de me gabar, porém eu fui uma criança muito prodígio. Com 7 anos eu já escrevia meus poemas e com 8 eu já proclamava para pessoas. Meu primeiro poema até foi para o meu criador, o seu Marechal Guilherme, quando ele voltava de uma viagem para o Paraguai. Então eu fiz primeiro poema, foi para ele, né? Ele foi um grande homem na minha vida. Então, por eu ser uma criança prodígio e ser criado por pessoas bem de vida, assim, eu ganhei uma bolsa de estudos numa escola super refinada na época, que era no Colégio Ateneu Provincial Catarinense. Se eu não me engano é isso, eu não lembro muito bem, minha memória não é muito boa, mas a gente vai captando, vai lembrando. Se eu errar de alguma coisa, infelizmente, errei minha própria história, né? Tá, lá eu aprendi várias coisas, aprendi matemática, ciências, mas o que eu gostei mais foram as línguas. Eu aprendi latim, grego, francês e inglês. Assim, me apaixonei bastante. Mas nem toda a história é boa. Eu vou dar um spoiler aí pra vocês. Nem minha história é boa, minha história vai piorar e muito. Em 1877, meus protetores faleceram. E aí as coisas não ficaram muito boas, assim. Eu tive que lutar mesmo pra sobreviver. Eu dei aulas particulares e publiquei alguns poemas nos jornais pra poder sobreviver mesmo, assim, sabe? Para ter o que comer, vamos dizer assim, ter um pão na mesa. Em 1871, depois de ter lutado muito, eu fui diretor de um jornal abolicionista, que é o quê? Que é pra liberar os escravos, né? Porque sou negro, filho de pais escravos, alforriados, mas assim, escravos. Então minha luta é sempre isso. Sofri muito racismo, depois eu conto pra vocês certinho da minha história. Mas então, voltando. Fui um diretor e assim, eu ganhei por ser inteligente, eu ganhei bastante amigos da elite. E eu fui grande amigo do governador do estado de Santa Catarina na época. Que na época não era governador, mas eu tô ligado nos tempos atuais, tá bom? Na época eu morri há muito tempo atrás que eu não tô ligado. Ele, falando de um tópico de racismo, pegamos um tópico de racismo aqui e vamos ligar ele. Em 1881, não, em 84, né? 81 eu fui diretor, 84,
o governador do estado, ele me deu um cargo de promotor, na época era outra coisa, eu tô botando a língua de vocês. Ele me deu um cargo de promotor em Laguna, Santa Catarina, lá no sul de Santa Catarina. Porém, contudo, entretanto, eu não pude assumir o cargo, por quê? Por causa da minha pele. Sou retinto, sou negro, sou preto. E não deu certo. Assim, as coisas não ficaram muito boas pra mim. Eu vou confessar pra vocês. Como eu falei que minha história não era muito boa. Vou confessar pra vocês, tá bom? Em 1887, vou tentar minha vida em Rio de Janeiro. Na cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Naquela época não tinha encantos mil, não. Sofri perrengue e tive que voltar pra Desterro. Minha vida não foi muito boa lá. Eu voltei pra Santa Catarina, só que o povo catarinense também não foi muito bom. Não fui muito bem atendido, não ganhei minha vida. Em 1890, tentei de novo Rio de Janeiro. E deu certo, até. Vou te dizer que deu certo, assim. Fico contente com a minha trajetória no Rio. Adoro o Rio. Uma cidade muito boa, maravilhosa. Daí eu ganhei um cargo de arquivista na Gazeta, que vocês nem vão saber o que é. Ai, ai. Eu ganhei eu ganhava bem, assim. Eu tive um estado financeiro bom, assim, sabe? Eu me apaixono. A minha vida são apaixonos, assim. Me apaixono por cultura, por política. E me apaixonei também pela minha grande esposa, Gavita. Ela também é uma poetisa, também negra. Ela é linda, assim. É linda, eu tenho ela aqui comigo hoje. Spoiler. Ela é maravilhosa pra mim. E me apaixonei por ela, tivemos lindos romances. Em 93 não tive como. Eu tive que casar com ela. Então em 93 casei com ela. Em 93 foi um grande ano na minha vida. Em 1893, que eu falo 93 porque eu tava em 1893, tá bom? Em 93 era um grande ano na minha vida. Por quê? Vou contar pra vocês. Porque eu lancei meus livros, Missal e Broquês. Esses livros deram um alavanque na minha trajetória como autor. Eu fui muito bem aceito depois que morri, porque quando eu tava na vida eu não ganhei todo o mérito que eu queria, que eu merecia, vou dizer pra vocês, tá bom? Após a minha morte, daí, quando eu tive um centenário, que lançaram vários, assim, mais de 800 páginas das minhas coisas, Missal e Broquês lançaram, assim, viram que, meu Deus, que maravilhoso, que saíram os poemas de Cruz e Souza e tal. Mas quando eu estava vivo, não aconteceu isso não, tá bom? Vou dizer pra vocês. Ok, tá. Em 94, no verão de 94, o que aconteceu? Meu filho mais velho nasceu. Meu primogênito, no verão de 94, meu filho Raul. No verão de 95, exatamente um ano, assim, o período fértil, falou. No verão de 95, tive meu segundo filho, Guilherme, que era o nome do meu pai biológico e do meu protetor. Então, coincidiu, foi Guilherme. Em 97, a minha mulher já não estava muito bem. Eu vou contar pra vocês que ela não teve problemas mentais delas começaram a surgir. Então eu tive que lutar bastante com ela, tá? Em 97, nasci meu terceiro filho, Rinaldo. Meu terceiro filhão. Só tive filhos. Eu não tive nenhuma menina na minha vida, só minha grande mulher. Minha esposa. Então, chegou na parte triste. Quando eu trabalhava, eu não me cuidava muito.
Então, eu contraí tuberculose, que era um problema horrível na época, muitas pessoas morreram. Eu fui pra Sítio, Minas Gerais, que é uma cidade, tentar me arrumar, né? Tentar melhorar. Só que eu não consegui, infelizmente, eu não consegui, porque eu era apaixonado pela vida, eu adorava viver, eu adorava me apaixonar por tudo, viver cada dia. Mas tudo tem um seu fim. E com 36 anos de idade, no dia 19 de março de 98, de 1898, eu faleci. Deixei a minha vida carnal e vim pela minha vida espiritual, né? Então, no mesmo ano nasce meu filho póstumo, que é o meu filho depois que eu morri, né? E ele recebeu o mesmo nome que eu, João Cruz de Souza Júnior. Então eu não cheguei a conhecer ele carnalmente, vamos dizer assim. E em 1901, eu só vou dizer assim, só pra falar assim. Meus 3 filhos morreram e minha esposa também faleceu. Por quê? Vou te falar. Tuberculose também. Pra vocês verem o quão ruim é essa doença. Tuberculose é horrível na época. Matou muita gente. E meus filhos, minha esposa e eu morremos disso também. 3 filhos. Em 1915, morre meu último filho, que também deixa um filho póstumo. João da Cruz de Souza Júnior morreu em 1915. Bom, eu acho que isso foi a minha história, assim, resumidamente, sem resumido mesmo, assim. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da minha história, da minha essência, da minha vida. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês precisarem de algo, não contem comigo, até porque, né, tô aqui em cima. Então, é isso. Muito obrigada por ter visto. O simbolismo surgiu em 1893 com a publicação de Missal e Brockes, de Cruz de Souza. Ele grava esse nome com Afonso de Guimarães. O simbolismo traz uma linguagem mais subjetiva, transcendental, vaga, fluida e musical. A atuação de simbolismo não ficou só na literatura, ficou também nas artes plásticas e também no teatro. As características do simbolismo: místicos e imaginação. A morte é vista pelo simbolista como algo inevitável. Eles adoram e valorizam esse tema. Subjetivismo e individualismo. O objeto pode ser interpretado de diversas formas. Espiritualidade. É considerada sagrada, subconsciente e inconsciente. Quando os poetas se afastam dos modelos interiores e adotam uma linguagem mais vaga e impressiva para compreender a alma humana. E a musicalidade e também a sinestia, percepção sensorial e a valorização dos 5 sentidos dentro da poesia. A obra, que tem seus poemas em prosa, foi publicada em 1893. O livro teve uma grande influência do francês Baudelaire, porém não atingiu pela crítica, diferente de Brockes. Missal tem várias características notáveis, como a religiosidade e o misticismo. Em decorrência de seus poemas serem prosa, Missal é deixado um pouco de lado pelo público, porém quem o lê diz que a harmonia entre as escritas é majestosa. E o Missal é composto por 45 poemas, escritos por Cruz de Souza. Umbra. Volto da rua, noite glacial e melancólica. Não há nem a mais leve nitidez de aspectos, porque nem a lua, nem as estrelas ao menos fugem no firmamento. Há apenas uma noite escura, cerrada, que lembra o mistério. Faz frio. Cai uma chuva miúda e persistente, como fina prata fosca moída e esfarelada do alto. A turva luz oscilante dos lampiões de petróleo, em linha, dando à noite lúgubres pavores de enterros. Vêm-se fundas e extensas valas cavadas de fresco, onde alguns homens ásperos, rudes com um tom soturno dos mineiros,
andam colocando largos tubos para o encanamento da cidade. A terra, em torno dos formidáveis ventres abertos, revolta e calcária, com imensa quantidade de pedras brutas sobrepostas, dá a ideia da derrocada de terrenos abalados por bruscas convulsões subterrâneas. Instintivamente, diante dessas enormes bocas escancaradas na treva, ali na rigidez do solo, sentindo na espinha dorsal, como uma tecla elétrica onde se calca e de repente a mão. Um desconhecido tremor nervoso que impressiona e gela. Pensa-se fatalmente na morte.